Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez, Shabbat Shalom, boa tarde para cada um dos irmãos que estão aqui conosco nessa tarde de Shabbat, no dia 1º de março de 2025. Que o Eterno abençoe você, abençoe a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. Mais uma vez, o Eterno nos permite estar aqui para poder compartilhar, continuar compartilhando aqui a conclusão do estudo da Parashá Terumá. Com muita honra, muito prazer que eu venho aqui servir os irmãos. Muita gratidão ao Eterno pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estar aqui no canal Teshuvah Total, de estar aqui compartilhando com os irmãos mais uma parcela dessa fantástica porção Terumá, doação voluntária, entrega voluntária, como você queira chamar, né? E é muito satisfatório a gente poder compartilhar aqui que essa porção traz de algo extraordinário, essa oportunidade que nós temos de aprender sobre as Escrituras e trazer esse conteúdo das Escrituras para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vivência, do nosso dia a dia, das nossas oportunidades de vida. E aplicando em nossa vida, nós podemos aí dar testemunhos e ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo, através da nossa conduta de fé, de prática. Então eu te convido, mais uma vez nessa tarde, a abrir o teu coração para que você possa internalizar a porção dessa Torá, a porção a porção Terumá, a 19ª porção da Torá. E agora, a conclusão, nós vamos falar sobre a Arca da Aliança e a Menorá. Ok, irmãos? Vamos lá, então. A Arca da Aliança e a Menorá. A Arca da Aliança, os irmãos já sabem, né, não apenas sobre a Arca da Aliança, mas a Menorá também. Mas ontem eu fiz uma introdução sobre a importância do Mishkan, né, sobre a importância dos itens contidos dentro do Mishkan e a representação dele para o corpo humano. E a Arca da Aliança, ela é a representação do nosso coração. A Arca da Aliança, ela tinha dentro dela, ela foi orientada pelo Eterno para que pudesse colocar no seu interior as tábuas, né? As tábuas que continham a Serat Hadebrot, os 10 pronunciamentos, chamadas ali de as tábuas da aliança, as tábuas da Torá. Também dentro da arca, a vara de Aharon e o vaso com maná. Nós já vamos ver isso logo mais à frente, eu só quero fazer aqui uma introdução. Então os sábios, eles vão associar, né, a arca como o coração do ser humano. Porque dentro do coração do ser humano, a gente precisa primeiro entender o que significa as tábuas dos mandamentos, né, na verdade dos pronunciamentos da Serat Hadevarim, as 10 das palavras, ou a Serat Hadebrot, os 10 pronunciamentos. A vara de Aharon, indicando ali sobre o Eterno ter escolhido o sacerdócio levítico para poder direcionar o povo, para poder instruir o povo, para poder fazer a manutenção do Mishkan e posteriormente da Beit HaMikdash, do templo. Também fazer toda a gestão das ofertas, dos dízimos, das primícias, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos doentes, daqueles que estavam ainda aguardando para poder ser julgados. Enfim, a vara de Aharon, ela representa isso, né? Ela representa a escolha do Eterno para um sacerdócio específico, porque o Eterno vai dizer que escolheu o sacerdócio, né, a família de Aharon, o sacerdócio levítico, como sacerdotes
para sempre. Então nós temos a tribo levita, né, a tribo de Levi, ela é uma tribo de sacerdotes. E a linhagem de Aharon é a linhagem dos sumos sacerdotes, né? Dos Kohen Nagadol, ou Kohanim Hagadolim. Então, os sábios eles vão associar esses elementos que... esqueci de falar do pote de maná, né? E o pote de maná também, que representa essa dependência no eterno. Então, no nosso interior, no nosso coração, precisa, né, estar contido a aceitação, né, o entendimento de que a Torá é fundamento para nós. Entender também que o Eterno escolheu uma tribo para ser os levitas, e dentre elas também o sumo sacerdócio. Sacerdote e sumo sacerdote. E também dentro da arca o maná, indicando que a gente precisa sempre confiar no Eterno e nos alimentarmos daquilo que Ele provê para nós. Essa confiança ela tem que ser indiscutível. Então, os sábios eles vão associar então a arca ao nosso coração, porque o coração é o centro da vida espiritual e moral. Então, como eu falei ontem sobre a questão da Brit Milá, sobre a questão da circuncisão, né, a circuncisão na carne ela pouco vale se não houver a circuncisão no coração. A circuncisão na carne é para poder manter, né, o mandamento. Obviamente que o mandamento está descrito para crianças serem feitos nas crianças, no macho, de 8 dias. Esse é o mandamento. Passou de 8 dias e se não for macho, não existe mandamento. O mandamento é específico. Ora, se eu cumpro o mandamento fora de tempo ou de forma diferenciada, né, de contrário àquilo que a Torá ela diz, então eu não estou cumprindo o mandamento. Então, só para alinhar. Então a Brit Milá na carne ela pouco vale se não tivermos a Brit Milá do coração, a circuncisão do coração. Nos meninos, né, macho, no 8º dia é o cumprimento de um mandamento. Esse mandamento é para os pais, né, cumprir, obedecerem, para se perpetuar e se fazer a manutenção da aliança feita com Avraham Avinu, o nosso pai Abraão. Então, a arca da aliança, ela representa o nosso coração. Se o nosso coração já tiver feito a Brit Milá, a circuncisão, nós iremos aceitar no nosso coração a Torá, a autoridade da tribo de Levi e também a dependência plena e indiscutível do Eterno, através do pote de maná, indicando que é o Eterno que nos alimenta, Ele que nos dá o sustento, né? E nós somos totalmente dependentes dele. Sem Ele nós não sobrevivemos, nós não persistimos, nós não perseveramos, nós não permanecemos. Então, assim como a arca, como eu já falei, ela continha esses elementos, o coração do ser humano precisa conter a sabedoria divina. O Talmud, Yomá 72b, vai dizer que a arca ela era revestida de ouro por dentro e por fora, o que nos diz respeito que o ser humano ele deve ser íntegro por dentro para que possa ser externado por fora. Lembrando que o ouro ele é a representação do Eterno. Ele é o elemento, ele é o metal que representa o Eterno. Então o Eterno tem que habitar dentro de nós para que isso possa ser externado. E dessa forma, a gente, se o Eterno estiver dentro de nós, nós conseguimos fazer essa manutenção, né? E preservar isso que deve estar habitando dentro do nosso coração. A Torá, o reconhecimento da autoridade do sacerdote e a dependência em Elohim, no nosso Eterno. Então, irmãos, o Zohar também vai ensinar que a presença
da Shekhinah, ou seja, a presença divina, ela pairava sobre a arca, assim como o coração de um justo se torna uma morada para o eterno, como eu acabei de falar. Então, assim como o maná ele estava na arca, o coração do homem também deve se nutrir da espiritualidade, da dedicação, da intimidade, da obediência, não apenas a questão material, mas confiar plenamente no eterno. Tá, mas e sobre a menorá? Desculpa. A menorá, ela representa o Ner Hashem Nishmat Adam, a alma do ser humano. A menorá, ela representa a alma do ser humano. Então ela, com as suas 7 lâmpadas, aqui nós temos uma representação, né? Aqui nós temos uma representação aqui, né? Numa proporção do ser humano, né? Do homem, do sacerdote, com a menorá, fazendo uma representação de qual que era o tamanho. Nós já vamos ver mais à frente, né? Sobre a menorá. Então, ela é a representação da alma humana. Ontem eu falei, né, sobre a questão dizendo lá em Isaion, né, sobre eis que estou à porta e bato, se você abrir. Então, o Eterno, ele quer habitar, fazer morada no nosso interior, né, permanentemente. E aí a menorá, ela representa, através das suas 7 lâmpadas, né, dos seus 7 luminares, a alma humana e a sua conexão com a luz do Eterno, com a luz divina. Lá em Provérbios 20, 27, vai falar que a alma do homem é a lâmpada de Hashem. Então, os 7 braços da menorá, eles são frequentemente comparados às 7 faculdades da alma: o pensamento, visão, fala, audição, tato, olfato e, não menos importante, as emoções. E no Talmud Shabbat 22b, vai ensinar que a luz da menorá vai simbolizar a sabedoria e o discernimento que o homem deve buscar. Tudo bem, a gente vai falar mais à frente ali sobre os ruachim, né, os moveres que estão descritos em Yeshayahu, que é cada um desses braços aqui, né? A conexão deles, ó, um a um e com o braço central. Nós já vamos falar mais à frente. Mas para que a gente possa antecipar, né, lá no Talmud Shabbat 22b vai falar sobre isso, sobre essa luz emanada da menorá, né, que a menorá ela representa esses 7 moveres do Eterno. Ele representa a luz de Hashem, a luz divina. Esses 7 braços ele representa para nós, né, e também para todos aqueles que entendem, compreendem, né, as escrituras, que buscam as escrituras, usam as escrituras, né, a Torá e os profetas principalmente, como base da sua emuná, da sua fé, da sua confiança em obediência ao Eterno. Nós já entendemos que a menorá, ela é um símbolo do Eterno, do mover do Eterno, da conexão do Eterno conosco, que nos ilumina, que nos conduz, que nos direciona. Então o óleo da menorá, ela representa a pureza espiritual. Então veja que eu falei até ontem com vocês sobre isso. O óleo precisa ser o óleo puro para que possa servir como combustível para acender essas lâmpadas da menorá. É necessário ter esse óleo, essa pureza espiritual, essa dedicação, essa busca por santificação para manter a chama da nossa alma em Elohim acesa. Assim como a menorá ela iluminava o santo lugar, a alma do homem deve espalhar luz e sabedoria ao homem. Mas só é possível, irmãos, espalhar sabedoria e luz no mundo, e no mundo eu não estou dizendo o planeta Terra, mas o mundo ao nosso redor. Só é possível isso acontecer, irmãos, se nós seguirmos as etapas. Nós entendemos que o ser humano, ele nessa caminhada com o Eterno, nessa caminhada de Teshuvá, nós podemos reduzir, né, todos os estágios da Teshuvá em 4 etapas, que é a questão de você aceitar a Torá, aceitar as instruções do Eterno para que você possa viver. O Eterno diz que se nós obedecemos a Torá, nós viveremos, nós teremos vida. Depois nós devemos aplicar, dando testemunho, né, aplicar na nossa vida a Torá que nós aceitamos.
Depois nós devemos dar testemunho daquilo que nós aceitamos, aplicamos na nossa vida, agora nós damos testemunho. E a quarta etapa é agora multiplicar isso, compartilhar com as pessoas. Seja falando, compartilhando pessoalmente, no oral, ou seja através da nossa vida. Então, se resume em 4. 4 é o número, é a letra Dalet, é o número 4, é porta. Então a porta que nós temos que atravessar é essa, da aceitação, aplicação, testemunho e ensino. Então dessa mesma forma nós seremos luz, sal e luz para o mundo, ou sabedoria, conhecimento para as pessoas que ainda não têm ou não tiveram essa oportunidade que nós já tivemos e estamos tendo até os dias de hoje. Os sábios também eles vão dizer, né, eles vão ensinar que a arca e a menorá, elas correspondem às partes específicas do corpo humano, como eu já falei ontem e comecei falando aqui hoje. Né, ela representa o coração, que contém a essência da Torá e da conexão com o Eterno. E a menorá vai representar a mente e os olhos que trazem luz e entendimento para a vida do ser humano. Certa vez Yeshua vai dizer que os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Então o homem ideal, irmãos, o ser humano ideal, o filho ideal, o discípulo ideal, é aquele cuja mente, né, a menorá e o coração, que é a arca, estão alinhados com a vontade do Eterno. Se o meu coração é a arca, né, que carrega, que transporta a presença do Eterno, e se a minha mente, claro, obviamente a minha mente é o que dita, né, os comandos para minha alma, para o meu corpo. Se ela for como a menorá, né, e tiver todos os moveres, que nós já vamos falar logo mais à frente, eu serei um instrumento do Eterno. E aí sim eu posso servir como um arauto, eu posso servir como boca do Eterno, ser escolhido pelo Eterno para poder transmitir uma mensagem, né, que ele escolheu, que ele determinou. Né? Então, veja que essas são as etapas. Muitas pessoas dão ouvidos a pessoas que têm uma boa articulação, uma boa dicção, tem uma boa oratória. Essas pessoas se entregam a essas, como se essas pessoas fossem boca do Eterno. Só que, infelizmente, né, não são. Porque nós temos a Torá, as Escrituras, elas nos ensinam, né, as etapas, quem foram os profetas, quem foram os homens e mulheres escolhidos pelo Eterno para poder servir como boca do Eterno. E a gente sempre vê que essas pessoas eram pessoas que tinham essas características faladas aqui agora. Então, a humildade, a gratidão, irmãos, fazem parte, são partes inseparáveis daqueles que são servos verdadeiros do Eterno. Amém? Vamos avançar, né? Vamos começar falando aqui especificamente, então, da Aron. Aron significa arca, tá, irmãos? Aron, Aleph, Resh, Vav e Nun Sufit. Aron, arca. Aqui está uma representação da arca. Nós vamos ver vários desenhos aqui de representação da arca, né? Revestida de ouro por fora. Aqui nós temos a arca e nós temos também o propiciatório, né? A tampa da arca. Nós temos também aqui as varas, né? Que não poderiam ser tiradas dela. Então aqui nós temos uma pequena representação dela com os dois querubim, né? Eles têm que ter a asa encostada, tem que ser uma peça única, não pode ter divisões, as asas têm que se encontrar, né? Os querubim, um de cada lado, com o rosto de crianças, né? Olhando em direção ao centro aqui do propiciatório. E precisa ser uma peça única. Nós vamos ver isso mais à frente. Vamos avançar aqui. Aqui está um outro desenho, está um pouco diferente do anterior. Ó. Do anterior as asas estão mais abertas e fazendo uma espécie de casa, né? Uma espécie de telhado. Aqui não, aqui já está reto, as asas estão retas, né? E me parece aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, e parece que a face dos querubins estão horizontais e não inclinadas
para o propiciatório. Nós vamos ver logo o que está escrito aqui na Torá. Vamos lá. Ve'asu Aaron atzei, shitin amataim, vachatzi arehu, ve'aman, vachetzi rarbo, ve'amar, vachetzi comator. Eles devem fazer uma arca de madeira de acácia. Ontem eu falei, né, sobre a questão da madeira de acácia, as características dela, né, a sua resistência. É uma árvore comum, né, no deserto. É uma árvore que resiste bem a fungos e a outros tipos de reações externas, calor, né. É uma madeira que não é tão fácil de modelar, mas também não é impossível, não é a mais difícil de modelar. É uma madeira que não é a mais densa, mas tem uma densidade considerável, ou seja, ela não é leve, como existem madeiras que tem um pezinho de papel, né? Não é. Ela é uma madeira pesada, como uma madeira mesmo que nós chamamos de madeira de lei. Ela tem o peso de uma madeira de lei. Ela revestida de ouro, como nós vamos ver aqui o Eterno dando essa instrução. Ela resiste a centenas e milhares de anos, aí, acredito eu, esse revestimento de ouro. E também, né, porque o Eterno determinou que fosse feito, então certamente ela está preservada em algum lugar que nós não sabemos aonde. Então vamos lá. Eles devem fazer uma arca de madeira de acácia, né, o Eterno especificou que fosse de acácia, de 1,14 metros de comprimento, 68,5 centímetros de largura e 68,5 centímetros de altura. Versículo 11. Vetzipta oto, zahav tahor, mibait, ou mibait, u mihutz, tetzapeno, ve'asita, alav zer, zahav saviv. Revista com ouro puro, zahav tahor, ouro puro. Revista pelo lado de dentro e de fora, e coloque uma moldura de ouro em torno de sua parte mais alta. Então aqui existe a separação, irmãos. Deixa eu ver se eu não estou... Existe uma separação entre a arca, né, e a tampa do propiciatório. O ouro, irmãos, representa sabedoria. Já falei ontem sobre isso, né? Então, por dentro é o desejo e por fora são as ações do ser humano. Então ela vai ser revestida por fora e por dentro, ou por dentro e por fora. Toda é revestida de ouro, sem ter nenhum espaço vago, né? Então a madeira seria completamente descida, banhada no ouro, né? Eu só não me recordo de falar qual que seria a espessura desse ouro revestindo essa arca, né? Continuando então, irmãos. Aqui nós vemos essa representação, né, da arca como sendo o coração, né, do ser humano. Eu já falei aqui na introdução. Mas é bom a gente sempre lembrar disso, né, irmãos? Para que a gente não se esqueça. E aqui mais uma outra representação da arca. Nesse caso aqui ela está sem as varas, né? Já foge daquilo que o Eterno disse que as varas não poderiam sair, né, dos elos. Aqui está um pouco diferente também, parece que os queruvim estão olhando reto. As asas também estão retas, paralelas, mas elas estão encostadas. Existem algumas réplicas que as asas não se tocam, né, sendo um pouquinho diferente daquilo que o Eterno determina para a construção, para a confecção dessa arca.
é no caso aqui da tampa do propiciatório. Vamos lá. Ve'yatzakta lo arba tabot zahav venatata al arba pa'amotav ushtei tabaot al tzalo ha'echat ushtei tabaot al tzalo ha'shenit. Molde 4 argolas de ouro, a argolinha aqui, né? Para ela, e rendas nos 4 pés, duas argolas de cada lado. Ve'asitava de atse shitin vetzipta otan zahav. Faça varas de madeira de acácia e revistas com ouro. Ve'eveta et rabadin batabaot al tzalot ha'aron laset et ha'aron bachem. Coloque as varas nas argolas nos lados da arca. Coloque as varas nas argolas nos lados da arca. Aqui já está a representação das varas nessas argolas. Nos lados da arca. Use-as para carregar a arca. Betabot ha'aron e hu. Rabadin lo yasuru mimenu. As varas devem permanecer nas argolas da arca. Não devem ser removidas delas. Venatata el Aharon. Desculpa. Aharon seria o sacerdote, Cohen. Desculpa. Venatata el Aharon et ha-edut. Isso aqui é bem interessante, irmãos. Deixa eu continuar a leitura. Asher eten elecha. Devem colocar no interior da arca o testemunho que eu darei a vocês. O que deve ser colocado então na arca? As tábuas do testemunho. As tábuas que contêm a Serat Hadibrot. Elas devem ser postas no interior da arca e ser tapada com o propiciatório. Tá, mas qual que é a importância disso aqui, irmãos? Olha que interessante. A palavra edut, se não me falha a memória, ela vai aparecer pela primeira vez aí, nessa porção. E o testemunho, ele está ligado, ele está intrinsecamente ligado às tábuas, à Torá, à obediência. Veja que o Eterno está dizendo, olha, o testemunho, ele vai ser posto no interior da arca. Você vai dizer, o testemunho, mas eu entendo que testemunho é alguém que está falando algo, é alguém que está testando algo, é alguém que está confirmando algo. Lembra que nós falamos que a arca, ela é a representação física do nosso coração. O nosso coração, ele tem que ser como a arca da aliança. Aaron Habrit. Ou seja, a arca da aliança. E o que
A Arca da Aliança por si só, vazia, ela não representa muita coisa. Ela representa uma história. Mas a Arca da Aliança com as tábuas, veja que o primeiro item a ser posto dentro da arca são as tábuas do concerto. As tábuas, chamadas erroneamente de tábuas da lei, mas são as tábuas com as inscrições dos pronunciamentos, das palavras ditadas, pronunciadas oralmente por Hashem no Sinai, no Monte Sinai. Ou seja, as tábuas do testemunho. Então, quando eu e você dizemos que vamos dar testemunho de algo, quando nós vamos falar de algo referente à nossa emuná, não há como dar o verdadeiro testemunho sem Torá. Não existe um testemunho verdadeiro sem a tábua das instruções do Eterno ali no Monte Sinai, no deserto do Sinai. Não tem como nós darmos um testemunho sem essas tábuas no nosso interior, sem aceitarmos os mandamentos do Eterno, sem aceitarmos, vou falar de uma forma que as pessoas compreendam, sem aceitarmos a lei, as leis de Deus, a instrução dele, na verdade, Torá, Yará, né, instrução, direcionamento, ensino. Não há como você dar um testemunho sem aceitar o testemunho em você. O testemunho do Eterno são os seus mandamentos, são os seus pronunciamentos. Porque a partir dos 10 pronunciamentos, nós abrimos a porta para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa experimentar o restante das instruções do Eterno. Então guarde essa palavra, edut. Edut, irmãos, testemunho, está intrinsecamente ligado às tábuas do concerto. Que é a partir das tábuas do concerto, irmãos, que nós temos ali a aproximação com o Eterno. Veja que quando o povo ele saiu fora daquilo que estava nas tábuas do concerto, apesar de eles não terem recebido, mas estava fora daquilo que estava nas tábuas do concerto, o povo foi para onde? Foi para a idolatria. Eles construíram um touro de ouro. Por que de ouro? Porque o ouro representa o divino, o eterno, o santo, o sacro, o sagrado. E o touro nada mais é do que a representação dos deuses dos povos pagãos, né? E aí fizeram um touro representando divindades pagãs. E aí algumas pessoas vão dizer, né, que vão usar de estratégia, de artifício, usando Shaul Rachali como referência, dizer, mas eu me passei por gentil para ganhar os gentios, eu me passei por estrangeiro para ganhar os estrangeiros, e por aí vai. Aí elas começam a se adequar àquilo que é abominação para o Eterno, para dizer que está cumprindo, né, aquela instrução de Shaul Rachali, de Paulo. E aí nós estamos agora nesse período festivo aqui no Brasil, né? Nesse período chamado Carnaval. Quem gosta que siga aí nessa cultura, siga aí nessa festa. Quem acha interessante, que a gente não está aqui para julgar ninguém de forma nenhuma, mas eu acho interessante algumas pessoas dizendo que estão indo lá para pregar a palavra para outras pessoas, dizendo que está usando isso aí como estratégia de ensino, que eles chamam de evangelismo, né? Fazendo aí, nós no Teshuvah Total nós não fazemos proselitismo, tá? Só para deixar bem claro. Mas eu estou usando aqui a referência, porque já que eu falei do touro de ouro, né? Só para os irmãos entenderem. Moshe Rabbeinu, quando desceu e viu o povo com aquele touro de ouro, ele não fez uma ovelha de ouro, né? Ou um leão de ouro para poder rebater o touro
que era uma imagem de idolatria aos deuses pagãos. Aí ele não fez ali as referências dos animais, né? Por exemplo, o leão, que representa ali a autoridade, a força, o vigor, né? O rei, ou a ovelha, que representa ali o animal que serve como expiação para os nossos pecados, né? Então, tipo assim, poxa, eles praticaram pecado, então eu vou criar aqui agora uma ovelhinha de ouro aqui para poder, né, perdoar o pecado que eles cometeram. Né? Eu vou fazer algo semelhante, mas é parecido, mas é santo. É o que acontece nos dias, né, como os dias de carnaval, onde algumas religiões elas acham, né, que vão ir lá para o meio do povo, lá para poder, usando as estratégias deles para poder dizer que está propagando algo santo, que está trazendo as pessoas para o conhecimento de quem o Eterno é. Desculpa, mas isso é pura balela, não faz o menor sentido. Nós não temos referência bíblica para isso, nem na Torá, nos profetas, nos escritos históricos e tampouco nos escritos nazarenos. Não existe isso. E essa interpretação de Shaul Rachalia é equivocada, irmãos. Se você conhece alguém que faz isso, e você tiver a oportunidade de orientar, de conduzir essas pessoas, mostrando o conhecimento verdadeiro e pleno das Escrituras, convide essa pessoa, se ela tem interesse de te ouvir, de entender, né? E você prove para essa pessoa que isso não faz o menor sentido, que isso nada mais é do que uma fuga, um subterfúgio para que ela possa, de fato, compartilhar com aqueles que estão ali naquelas festas, né, que não faz o menor sentido, não são festas bíblicas, não, onde rola todo tipo de atrocidade de acordo com a Bíblia, que o Eterno não se agrada disso. Mas enfim, continuando aqui para a gente não ficar focado nisso, mas só aproveitando esse gancho, no nosso interior, o que testemunha de fato, o que registra o testemunho, o que inicia o nosso testemunho de emuná, de fé, é aceitar a Serat HaDevarim, a Serat HaDibrot, que são os 10 pronunciamentos. A partir dos 10 pronunciamentos, meus irmãos, assim como é dito no meio mesmo do povo israelita, né, um mandamento chama outro mandamento. Então, quando eu aceito as tábuas da Torá, né, as chamadas tábuas da lei, do concerto, as tábuas do concerto, automaticamente eu vou prosseguindo, obedecendo mandamento por mandamento. E aí eu vou me purificando, me santificando e me tornando mais puro, mais próximo de Hashem. Recuperando, restaurando aquilo que se perdeu no Éden. Mais uma vez está aí a figurinha do ser humano, coraçãozinho de vermelho representando que a arca é o nosso coração. Então, a forma com que o nosso coração precisa ser. Um coração que tenha como base, como fundamento, as tábuas do concerto. E agora vamos falar sobre a tampa, né? O Keporet. O Keporet Zahav, a cobertura de ouro, né? É o propiciatório de ouro. No versículo 17 de Shemot, capítulo 25, vai dizer: Vê a citar Kaporet Zahav Tahor. Kaporet Zahav Tahor, né? A Mataim Vechetzi Arecha Va'ama Vachetzi Rachba. Faça uma cobertura de ouro puro para a arca. Ela deverá ter 1,14 metros de comprimento e 65,5 centímetros de altura. Então já está dizendo bem detalhadamente, né? Como deve ser essa tampa. Essa tampa ela tem que ter de altura 68,5 centímetros de altura. Isso aqui é a representação da altura, tá, irmãos? E ela tem que ter
de comprimento, que seria essa medida aqui, ó. De comprimento, ela deveria ter 1,14 metros. Aqui é metros, tá, irmãos? Aqui em cima é centímetros. Então 1,14 de comprimento, tampa, e 60, aqui seria a altura, né? 68,5, né, centímetros. Mas aí no caso seria tudo, né? Eu marquei só a parte da parte de baixo. Aqui tá errado isso aqui, ó. Aí aqui, ó, é daqui, ó. Vou pegar aqui que é mais fácil. Daqui até a cabeça dos querubins. Que aí seria 68,5 centímetros de altura. Desde a base, né, da tampa do queporê, do propiciatório, até a cabeça do querubim. Do querubim. E Betzalel e Aholiav são aqueles que confeccionaram, né? A apresentação deles aqui. Esse desenho aqui da arca, ele tá fora daquilo que a Torá diz, né? Porque as asas não estão encostadas, ó, elas existe uma lacuna aqui, ó. E elas precisam ser uma peça única, né? Elas precisam ser totalmente conectadas, e aqui elas estão desconexas. Então esse exemplo aqui, ele não é correto, né? Não faz sentido. Já no ladinho aqui, ó lá, as asas estão se encontrando, mas também existe uma lacuninha aqui, ó. Então também vai falhar, vai faltar aqui, né, de acordo com aquilo que o Eterno vai mandar. Vamos ler aqui, gente. Ve'asita, Shnaim, Keruvim, Zahav. Né? Keruvim de ouro, né? Faça 2 queruvim, né, protetores de ouro. Miksha, Taaseh, Otam, Mishne, Ketzot, HaKaporet. Faça-os de obra de forja para as 2 extremidades do propiciatório, da cobertura. Vaaseh Keruv, Errad, Errad, ou seja, faça um queruve para uma extremidade. Mikatza, Mizé, o queruve errado. Mikatza, Mizé, Min HaKaporet, Ta'asu et HaKaporet, HaKeruvim et HaKeruvim al Shne Katzotav. Faça um queruve para uma extremidade, um queruve para outra. Faça os queruvim de uma única peça com a cobertura da arca nas 2 extremidades. Verraú HaKeruvim, Porse, Kinapaim, La Mailá, Sohim, Bekan Pehen, Al HaKaporet, Pnechen, Ish El Achiv, El HaKaporet, Ihu, Pne HaKaporet, HaKeruvim,
Os querubim devem ter as asas estendidas para cima, para cobrirem a arca, e suas faces estarão uma em frente à outra, ambas olhando em direção à cobertura da arca, ou seja, para baixo, fazendo um V. Ou seja, é interessante, né? Porque de acordo com a instrução aqui do Eterno, as asas têm que estar para cima. E aí elas vão se encontrar. As asas vão se encontrar. E a face dos querubins, elas têm que se encontrar embaixo. É interessante, né? É como se fizesse esse símbolo aqui, ó, do coração, ó, no meio da arca. Aqui eu estou dizendo, ó, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui. Cadê? Vou colocar aqui um azul clarinho, acho que deve dar. Olha aqui a face dos querubins, ó. Querubim. Elas estão olhando, ó, elas têm que olhar para baixo, ó. Para baixo. Então aqui é o centro. Elas vão estar olhando aqui. E as asas, elas devem estar estendidas para cima. Só que elas têm que se encontrar. Elas têm que se encontrar. E aqui eu vou usar uma outra cor para vocês entenderem. É interessante, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Agora, fazendo a leitura e olhando aqui o exemplo, que eu vi essa imagem. Então elas têm que estar aqui, ó, para cima, ó, e elas precisam se encontrar. Elas têm que se encontrar aqui, ó. Então é quase que um coração, ó. Enfim, é a percepção que eu tenho, tá, irmãos? Não estou dizendo que isso foi intencional, não. Mas é a percepção que eu tenho aqui baseada no desenho. Né? Porque as asas, a ponta dela ela é mais leve. Então a tendência não é ela ficar reta, encostar reta. A tendência é ela encostar inclinada. A ponta das asas dos querubim. Essa seria a intenção. E nessa inclinação aqui, com o rosto dos querubim indicando para o centro do Keporet, né, do propiciatório, faria algo como um coração. Bem, é a percepção que eu tenho. Pode ser que os irmãos não concordem com isso sem nenhum problema. Isso não vai mudar em nada para a gente. Continuando aqui, irmãos. Venatata et hakaporet al haaron mil malah ve'el haaron Chiten et haedut, de novo edut aqui, ó, testemunho. Asher eten elecha. Coloque a cobertura sobre a arca. Coloque no interior da arca o testemunho, mais uma vez, o testemunho. Dentro da arca, no seu interior, tem que estar o testemunho. Tem que estar guardado dentro da arca, que são as tábuas do concerto. Ok, irmãos? Continuando. Aqui é a mesma coisa, a gente já tinha visto, né? Essa representação. Venoaditi lecha sham ve dibarti itha me'al hakaporet mi ben shnei ha-keruvim asher al Aron ha-edut et kal asher atzaveh oterra el bnei Israel. Eu me encontrarei ali com você. Falarei com você de cima da cobertura da arca. Aqui está a representação, né? A luz aqui, como se fosse a luz representando o mover do Eterno, né? Falando de cima da cobertura da arca, de cima do propiciatório.
entre os dois querubins, entre eles, ó. Entre os dois querubins. E veja que aqui tem aquela inclinaçãozinha, aquela envergadura nesse modelo aqui, ó, da asa. Entre os dois querubins que se encontram sobre a arca do testemunho, a respeito de todas as ordens que eu der a você para transmitir ao povo de Israel. Baruch Hashem. Então, lembrando, né, que essa daqui, a parte de baixo é a arca, né? Aaron é a arca, Aaron Habrit, a arca da aliança. E essa parte de cima que nós estamos falando agora é o Keporet, né? O Keporet é a tampa do propiciatório, né? É a cobertura da arca. Ok? Vamos avançar aqui agora para falar sobre a menorá. Aqui está escrito menorá Zahav, né? É menorá de ouro, que ela é o único elemento de todo o tabernáculo da Beit HaMikdash que é 100% ouro. Ela é toda fundida, toda formada, toda executada em ouro maciço. Aqui uma coisa interessante que é acerca da sua gematria. Nós temos o Men, que equivale a 40. Nós temos o Nun, que equivale a 50. Nós temos o Uresh, que equivale a 200. E nós temos o Re, que equivale a 5, dando valor de 40 mais 50, 90. 40 mais 50, 90. Mais 200 é 290. Com mais 5, 295. E aí, sintetizado, 295, 2 mais 9, 11. 11 com mais 5, 16. Sintetizado para se encontrar a raiz, 1 mais 6, 7. Exatamente a quantidade de braços que nós temos na menorá. 7 braços. A palavra menorá, ela é uma palavra que faz plena conexão com o elemento que ela figura, que ela nomeia, que ela dá nome. Isso aqui é a representação da menorá. Versículo 31 do capítulo 25 de Shemot, de Êxodo. Ve'asitá menorá zahav tahor. Faça uma menorá de ouro puro. O ouro tem que ser puro. Então, você não vai usar madeira, você não vai usar nada, você vai usar prata, bronze, não. A menorá é ouro puro. 100% ouro. Que objeto fantástico. Que objeto extraordinário. O tamanho dela e os detalhes que o Eterno vai dizer para poder ser feito, né, que a gente vai ler aqui agora, é um objeto fantástico, fantástico. O que ela representa, nossa, extraordinário. Voltando aqui então, irmãos. Ve'asitá menorá zahav tahor mikshá teasé ha menorá ireha vekaná gevierra captoreja uperareja mimenea ihu. Ela deve ser uma obra de forja, sua base, haste, seus cálices, argola de folhas e pétalas externas devem ser feitos de uma única peça, ou seja, não pode ser uma peça que vai lá e se encaixa ou é anexada. Não. A Torá está dizendo que tem que ser uma peça única. E nessa peça única tem que estar tudo trabalhado bonitinho, né, para os cálices estarem no lugar certo, a base, a haste, né, os tubos passando por dentro das hastes para se interligarem uma a uma, para que o azeite possa correr, se encontrar e subir, né, usando ali todo o processo de física, né, usando
a gravidade, para poder ir subindo adequadamente. A gente vai ver logo mais à frente. Os cálices nas bordas, né, na ponta, de cada uma das pontas da menorá, das 7 pontas, as argolas de folhas e pétalas externas, tudo deve ser feito em forja em uma única peça, sem anexação. Nossa, que trabalho fantástico. Veshishá, Kanin e Otzin, Mitzederra, Shiloshá Kne, Menorá, Mitzadá, Ha-Ehad, Ushloshá, Kne, Menorá, Mitzidá, Hashem, Hasheni. 6 braços devem estender-se. 6 braços devem estender-se a partir de seus lados. 3 braços de um lado da menorá e 3 do outro. Então, existe um centro que deve conectar outros 3 braços de cada lado. E lá em Yeshayahu, capítulo 11, versículo 1, Yeshayahu 11, 1 e 2, vai dizer: Veiatsa roter, Migeza, Ishai, Venetzer, Misharav e Pre. Um rebento sairá do tronco de Israel, de Ishai, Jessé, né? Um rebento sairá da base de Jessé, né? Da linhagem de Jessé, e um ramo das suas raízes brotará. Venahá, Alav, Rua Adonai, ou Rua Hashem, Rua Hormá, Ubna, Rua Etza, Vegevurá, Rua Daat, Veirat Hashem. Isso mesmo, Veirat Hashem. E sobre ele pousará o mover do eterno, Rua Hashem, Rua Adonai, né? Aqui é o nome sagrado, né? O tetagrama. Rua, mover, sopro, vento, ação, e algumas pessoas traduzem como espírito, mas não é espírito, né? É o mover, ação, vento. Rua, Hormá, sabedoria, mover de sabedoria. O Biná, e compreensão, entendimento, né? Rua Atzá, mover de conselho. O Gevurá, e de fortaleza, de poder, né? De poder, de fortaleza. Rua, mover. Daat, de conhecimento, de saber, de conhecimento, de saber, né? Mover de saber, de conhecimento. E Veiarat, e Yarat, né? Hashem, temor ao Eterno. Temor ao Eterno. E aqui mais uma vez, né, a representação da arca, que é a coisa mais linda, da arca, da menorá, que é extraordinário, coisa mais linda. E não sei se os irmãos já viram, né, já tiveram essa curiosidade, mas aqui a gente consegue escrever. Deixa eu trocar a cor aqui, vai ficar mais fácil a visualização. Exatamente as 7 pontas que tem na arca, cismei com a arca, na menorá, nós temos também exatamente, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó.
Exatamente as 7 pontas que nós temos aqui na arca, na menorá. Acho que o Eterno quer falar alguma coisa comigo acerca dessa arca. Nós temos aqui o nome de Yeshua. Você está dando para os irmãos ver direitinho, né? Nós temos aqui um Yud. Temos o Yud. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para mostrar. Ó. Aqui nós temos o Yud, a primeira ponta, Yud. Essas 3 pontas aqui, ó, é o Shin. Shin. Essa ponta é o Vav. E essas 2 últimas pontas, o Ain. Então veja, que se escreve perfeitamente o nome de Yeshua. E aí, irmãos, nós estamos falando do rebento que sairá do tronco de Ishai, e um ramo de suas raízes brotará. Quem é que é o descendente de Ishai? Yeshua. É ele, é nele que repousará, né, que repousou, na verdade, né, nós estamos já a posteriori, né? Nele repousou o mover do eterno, o mover de sabedoria e de compreensão, o mover do conselho de fortaleza, o mover de conhecimento e temor do eterno. Então é nele que tudo isso aconteceu. Foi nele. E aqui nós vemos o nome dele perfeitamente escrito, ó, nos braços da menorá. Yud, Shin, Vav, Ain. Perfeitamente. Dando sequência aqui, ó. Então aí nós temos, né, os moveres. Deixa eu ver como que vai aparecer aqui para mim. Tá, apareceu já. Vamos lá. O primeiro mover aqui, irmãos, ó, esse do centro, ele é... Esse aqui é o mover do eterno. Rua Hashem. Rua Hashem. Tá aqui em cima, ó. Aqui, ó. Rua Hashem. Ou Rua Adonai, como queira. E aí nós temos nas pontas, ó, o 1 e o 7. Vou trocar a cor da tinta. Nós temos o primeiro braço, que é o mover da sabedoria e entendimento. Não há como você ter o mover da sabedoria sem ter o mover do entendimento. Por quê? Quando nós enchemos aqui, ó, Urua Hashem, quando o óleo desce por aqui, ó, primeiro mover que desce sobre a vida da pessoa, Rua Adonai, o mover do eterno. Ele é o centro, é ele que abastece, é ele que... E aí o eterno vai capacitando, o eterno vai enchendo, vai preenchendo as lacunas. Então o primeiro que entra é aqui, ó, Rua Adonai. Esse é o primeiro. Então ele desce até aqui. Na verdade ele vem até embaixo, né? Aí depois ele sobe, vem até aqui. E a partir daqui ele enche simultaneamente. Vai subindo simultaneamente. O nível é igual. Ele vai subindo e enche os dois simultaneamente. O mover de sabedoria e o mover de entendimento. Depois que encheu esses dois, ele vem enchendo aqui também, ó, o 2 e o 6, que são os moveres de conselho e a autoridade, poder. Vai enchendo. Terminou de encher, ele vai subir aqui também, ó. Ele vai subir e vai agora preencher o 3 e o 5, que é o mover de conhecimento e temor do eterno. E aí, terminou de encher esses, completa e sobe para encher o 4. E aí toda a menorá está cheia do poder, cheia do mover do eterno, dos moveres do eterno. E é interessante, né? Que se a gente... Deixa eu só apagar aqui, porque eu fiz uma maior bagunça aqui, riscando, né? E aí os irmãos já estão cansados de saber que a gente já fez isso várias vezes aqui no canal, né? Mas para aqueles que estão chegando agora e não sabem,
Se a gente soma 1 com o 7, o 1 com o 7, nós temos 8. O 2 com 6, 8. O 3 com 5, 8. E o 4 no seu topo, com a sua base, 8 também. Porque o 4 é o único que as pontas dele é em cima e embaixo. Ó. Aqui, ó. É o único que tem isso. Os outros não tem. Os outros têm aqui e aqui. Aqui e aqui. E por aí vai. Mas o 4 é o único que tem aqui e aqui. Ou seja, o somatório dos braços, de todos os braços, dá 8. 8 é exatamente, irmãos, a raiz do nome do Eterno. A raiz do nome do Eterno, para quem não sabe qual é o nome do Eterno, o nome do Eterno é esse aqui, ó. Ó, aqui no cantinho, ó. Yud, Re, Vav, Re. O Yud equivale a 6, o Re equivale a 5, o Vav, ó, desculpa, fiz errado, me perdoem. O Yud equivale a 10, me perdoe, gente. O Re equivale a 5, o Vav equivale a 6 e o Re equivale a 5. É que eu estou olhando da esquerda para a direita, eu acabei falando que o Yud equivalia a 6, mas na verdade é o Vav. Me perdoe. Então, se eu somo 10 com 5, 15, com 6, 21, com 5, 26. 26 somados, né? 2 mais 6 é igual a 8. Essa é a base do nome do Eterno. A raiz é 8. A mesma coisa o nome de Yeshua. Yeshua também é 8. Yud, Shin, Vav, Ain. Que eu fiz lá na imagem anterior para os irmãos, né? Deixa eu ver. Ah, não, eu apaguei, né? Achei que eu tivesse mantido. Quero não escrever de novo. Yud, Shin, Vav, Ain. Ou seja, 10 do Yud, 300 Shin, 6 do Vav e 70 do Ain. Então, se eu somo 10 com 300, 310. Com 6, 316. Com 70, 386. 386. 6 com 8 vai dar 14. 14 com 3, 17. 17. 1 mais 7 é 8. A mesma coisa a palavra Torá. Torá também, a base também é 8. Mas eu acho que eu já fiz demais, né? Vamos lá. Então, irmãos, espero que eu tenha esclarecido aqui, né? Esse é o outro elemento que nós estamos falando, a menorá. E só para a gente poder caminhar aqui para o encerramento. Êxodo 25, 33. Vai dizer, em cada braço devem ser colocados 3 cálices com formato semelhante a botões de amêndoas, cada um com uma argola de folhas e pétalas externas. Da mesma forma, do lado oposta do braço, 3 cálices com formato semelhante ao de botões de amêndoas, cada um com uma argola de folhas e pétalas externas. De forma similar, os 6 braços devem estender-se da menorá. Isso eu já falei também, né? Eu falei antes da gente ver a menorá ali. Na haste central da menorá devem ser colocados 4 cálices com um formato semelhante ao de botões de amêndoas, cada um com sua argola de folhas e pétalas externas.
Cada par de braços deve se unir à haste central por uma argola de folhas externas de uma peça com um par de braços, com o par de braços. Os 6 braços devem ser dessa forma, assim, né? As argolas de folhas externas e os braços devem ser feitos de uma única peça com a haste. Assim, a menorá toda deve ser feita de uma única peça de obra de forja, de ouro puro. Ou seja, eu já tinha falado isso também. Faça 7 lâmpadas, né, as 7 pontas, para a menorá e arme-as, de modo que lancem luz ao espaço diante delas. Suas tenazes e bandejas devem ser de ouro puro também. A menorá e seus utensílios devem ser feitos de 30 quilos de ouro puro, meu pai. Tenha o cuidado de fazê-los de acordo com o modelo mostrado a você na montanha. Então veja que o Eterno ainda disse, olha, tenha o cuidado de fazer isso de acordo com aquilo que você teve visão. Eu abri os teus olhos espirituais para que você pudesse ver. Então, se atente para fazer exatamente desse modo. Agora, gente, imagina a dificuldade. O poder, né, do Eterno nessa investida. Porque é muito difícil você transmitir para as pessoas exatamente aquilo que você viu. Ainda mais você tratando uma peça que é difícil. Imagina você, não, errei aqui, eu vou apagar, vou fazer de novo. Não tem como. Então eu fico imaginando como que foi esse processo de Moshe ensinar, né, para os artífices como deveria ficar e como que era a visão. Imagino talvez eu que, sei lá, pegou um papel, riscou no chão, fez o desenho e falou, desse jeito que tem que ser. Ou se não foi feito desse jeito usando um modelo, né, um rascunho, como que Moshe transmitiu exatamente essa visão, né, para os artífices. Gente, é assim, extraordinário, é algo surreal, muito, muito, muito poderoso. Baruch Hashem por isso. Irmãos, Todarabá, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui, me aturarem até esse momento. Que o Eterno abençoe poderosamente a vida de vocês, que nós possamos ser e ter, né, no nosso interior, na nossa mente, que a nossa vida, o nosso corpo, o nosso propósito de vida esteja totalmente alinhado com o desejo, a vontade do Eterno. E dessa forma a gente vai experimentar o melhor dessa terra. Nós vamos experimentar a Shalom de Adonai. Então eu quero pedir ao Eterno que te abençoe. Abençoe tua casa, tua família, a tua saúde mental, abençoe tua saúde física e espiritual. Que o Eterno abençoe teu relacionamento com Ele. Talvez você está aí assistindo aí a aula, está chateado, está entristecido, está decepcionado. Talvez você está muito preocupado por conta desse período de carnaval. Talvez seus entes queridos, seus familiares, seus filhos, sei lá, talvez seu cônjuge, talvez esteja aí indo para essa festa cultural. Enfim, isso te traz tristeza. Talvez você está assistindo aí esse estudo e está pensando em algo que não agrada o coração do Eterno. Talvez você está tão chateado, decepcionado, tão triste, que às vezes você pode até estar pensando em subtrair a tua vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que não é o fim do túnel. Eu quero dizer para você que o Eterno te ama. Que o Eterno, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. As palavras que nós estudamos aqui, o ensino que nós compartilhamos aqui, irmãos, ele é relacionado a isso. Deixa eu abrir a tela para mim aqui. As palavras que nós estudamos aqui é para que você possa entender que o Eterno tem muito mais para você, para mim. Então não desista, não desanime, não. Eu sei que é muito fácil na teoria e que na prática talvez você está enfrentando um turbilhão de emoções, de pensamentos, dificuldades, seja elas quais forem. Nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas finanças, no suprimento da sua casa, em pagar contas. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Eterno sabe. Então eu quero te pedir, eu quero te encorajar nessa tarde
Se você é uma dessas pessoas, se você realmente precisa de um apoio aqui do canal Techuvá Total, dos Morim, dos irmãos que estão aí no chat, que são sempre muito solícitos, são sempre muito educados, muito simpáticos, estão sempre escrevendo palavras ali de bênção, de incentivo, de gratidão. Eu quero te convidar a colocar aí o seu nome, pedir aí qual que é a necessidade que você está passando atualmente, para que nós do canal, os irmãos que estão no chat, nós possamos nos unir em tefilot, em orações, em rezas, pela tua vida, pela tua casa, pela sua causa. Então escreva aí nos comentários qual é a necessidade que você está passando. Poxa, Morel, eu queria tanto viver na prática isso que foi ensinado. Eu queria tanto que a arca ela estivesse plenamente no meu coração, que o meu coração fosse a arca, mas eu tenho tanta dificuldade, eu passo por tantos problemas, eu tenho tantas fraquezas, eu tenho tanto... Irmãos, entenda uma coisa, o que você passa, nós passamos também. Eu não estou te falando isso para você, para te desanimar, não. É para você entender que nós estamos aqui compartilhando a porção da Torá contigo, para que você possa ser cheio, para que você possa ser abençoado, para que você possa aprender, para que você possa ser estimulado. Talvez você estava pensando, olha, eu estou aqui sozinho nessa empreita. Todas as pessoas que eu conheço são de religiões, e nenhuma delas pensa como eu, nenhuma delas acredita, nenhuma delas acha que deve seguir a Torá. Mas nós estamos aqui unidos nisso, nesse propósito, nesse objetivo, compartilhando com você para que você possa entender que você não está sozinho, sozinha. Talvez você tenha alguém enfermo na sua casa, talvez um filho, filha, pai, mãe, primo, tio. Coloca pra gente aí, coloca nos comentários. Para quem você precisa que nós venhamos te ajudar nas tefilot, nas orações, nas intercessões. Para que assim a gente possa estar contribuindo não apenas com o compartilhamento do estudo, mas também lembrando de você, da sua causa, da sua casa, da sua família, dos seus sonhos e projetos, também nossas tefilot. E se você sentir o desejo também, pode mandar um e-mail para a gente. Lá nas descrições lá dos vídeos, tem sempre, nós temos alguns e-mails disponíveis. Manda lá no e-mail que alguém vai te responder, algum dos Morim, algum dos Moré vai responder. Ok? Então assim, eu quero de fato pedir ao Eterno que te abençoe. Até nesse momento eu quero te pedir, Pai, que em nome de Yeshua o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesse estudo. Seja agora, nesse horário, ao vivo, ou seja, Eterno, talvez daqui a 1 hora, 2 horas, um dia, 48 horas, uma semana, um mês, 1 ano, 3 anos, 10 anos, não importa. O Senhor é o Eterno que domina sobre o crono, sobre o tempo. O Senhor está acima do tempo. Por isso eu te peço neste momento que o Senhor abençoe a vida de cada um daqueles que com fé, com sinceridade, com a kavaná, com uma sinceridade, com o coração inclinado da maneira correta, com o coração sincero, tá digitando, tá buscando ali na casa dele, enfim, lembrando talvez de uma pessoa que precise dessa intercessão, dessa busca, desse compartilhamento, desse anelar de corações, de pensamentos, que o Senhor, através do seu Ruach HaKodesh, do seu santo mover, o Senhor preencha, Deus, toda a lacuna dessas pessoas, Pai, em nome de Yeshua, que a cura, né, por isso nós declaramos Refuah Shelemah, Bisheneshua HaMashiach, que haja remédio completo, cura plena na vida dessas pessoas. Nós cremos, Pai. Nós cremos no Teu amor, no Teu cuidado, no Teu carinho. E por isso nós oramos, pedindo ao Senhor que faça muito além, porque nós sabemos que a Tua palavra nos garante isso, que o Senhor é o Elohim que faz muito além de tudo quanto pedimos, pensamos ou até imaginamos, por intermédio do Teu poder que em nós opera, que nós sejamos canais do Senhor para abençoar vidas. E o que eu te peço nesta hora, que o Senhor abençoe a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está aqui agora, neste momento desse vídeo. Talvez o Senhor direcionou para cá, para esse lugar, que o Senhor abençoe, ou abençoe, que a cura alcance, seja a cura
psicossomática, emocional, física. Talvez seja a cura para um câncer, talvez seja a cura para uma pneumonia, talvez seja a cura para uma covid, talvez seja a cura para dengue, talvez seja a cura para qualquer que seja a enfermidade. Não há nada impossível para aquele que dá vida, para aquele que é o autor da nossa vida. Não há nada impossível para o Senhor, eterno Deus. Não há nada. E por isso nós clamamos ao Senhor, para que essa bênção, a cura, a libertação aconteça na vida dessa pessoa que está com o coração entregue neste momento, nas tuas mãos. Nós, a Techuvá Total, pedimos ao Senhor que a tua récede, que a tua misericórdia, que a tua graça alcance os lares neste momento. Abençoe o Brasil. Mas nós não podemos encerrar esse momento de oração sem orar por Israel, para que haja shalom em Jerusalém. Que o Senhor abençoe o teu povo espalhado nos 4 cantos do planeta Terra. Que o Senhor, Pai amado, continue protegendo, Deus, como a menina dos teus olhos. Abençoe o teu povo, abençoe as forças militares, abençoe, Pai amado, o primeiro-ministro, abençoe, Deus amado, todos aqueles que compõem, Deus amado, a governança, a liderança política do Estado de Israel. Abençoe os remanescentes de Levi, Pai. Abençoe os remanescentes das 12 tribos. Abençoe aqueles que estão sendo enxertados, Pai, em Emuná por intermédio de Yeshua ou não. A Israel. Abençoe, Pai, em nome de Yeshua. Nós pedimos convictos de que o Senhor há de nos surpreender. Amém, 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 Baruch Hashem. Então, irmãos e irmãs, você que está aí conosco, você que de fato tem essa necessidade, você que precisa, né, dessa resposta da parte do Eterno, eu quero te convidar, né, a estender suas mãos como quem vai receber algo. E nós agora vamos recitar Birkat Kohanim, a bênção dos sacerdotes, declarando que o Eterno fará muito além na sua vida, na sua casa, na tua cidade, no teu bairro, no Brasil, em nome de Yeshua. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vihuneka, Issa Adonai panavelecha, veyasem lecha shalom b'shem Yeshua HaMashiach, Elohim melech neman. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça o Eterno o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante o Eterno o seu rosto sobre ti e te conceda a shalom, a plenitude de paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem do Eterno, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias, pois Elohim é Rei fiel. Amém, 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 Baruch Hashem. E para encerrarmos, irmãos, só para poder lembrar os irmãos mais uma vez, né, que no dia 11 de março nós temos o estudo de Purim, como tudo começou. No dia 12 de março, nós temos o jejum após o pôr do sol, né, do dia 12 de março, inicia o jejum de Purim, até o próximo pôr do sol, que no caso vai ser no dia 13 de março, e aí inicia, né, a Megillat Esther, após o pôr do sol, obviamente. Né? Então, que o Eterno te abençoe e te guarde. Shavua Tov Lekulam, uma ótima semana para todos os irmãos e irmãs que estão conosco, que estiveram conosco ontem, né? E hoje pela manhã. Que o Eterno continue abençoando vocês com muitas brahot, com muitas bênçãos, ok? Beijo grande no coração de cada um de vocês, bênçãos sem medidas para o lar de vocês, e que o Eterno dê ordem aos seus anjos a vosso respeito. Lehitraot, até logo, shalom, shalom.
That's what